começando mais uma live, gente. Isso mesmo. A gente vai fazer mais uma live hoje. O assunto é bem bacana. Crenças limitantes. Isso mesmo. Vamos aguardar. A luz já entrou aí. Vou convidar a galera. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Crença limitante. É bem bacana esse assunto. É um assunto maravilhoso. É isso. Tô chamando aqui as pessoas. Calma aí. Mandei o convite aqui. Vamos aguardar o pessoal. Quer entrar, Lu? Já vou te chamar aqui. Já vou te botar aqui que a gente vai bater naquele papo gostoso. Chamando você aí, Lu. Enquanto não chega a galera, a gente vai bater naquele papo. Aquele papo saudável, gostoso, né? Olha ela aí, gente. Oi, Lu. Tudo bom? Oi, maravilhosa. E aí, como é que você está? Como foi Aqui, seu dia? correria, como sempre, mas estamos aqui juntinhas. Animadona, hein? Sempre buscando aí trazer esse povo para entender das coisas, hein? Cuidar da mente. Precisa Oi, muito. entrou mais alguém aí. Na verdade, é o projeto que eu tenho, aí, ó, entrou mais uma pessoa, Elanda. Bem-vinda, Elanda. Caso você queira fazer parte aqui, Elanda, é só você falar, tá bom? Essa live, a gente vai abrir ao público e aí você pode entrar ao vivo com a gente, tá? O assunto é crença limitante. Então, se você quiser participar, bota aí. Quero participar, que a gente vai botar você aqui ao vivo. Ela é para todos, né, Lu? Isso, a Elanda é colega lá da minha turma. Aí, Suzana entrou. Eu também entrei com o meu Instagram aqui. Suzana. Gente, olha só, essa live, eu estou com 6 pessoas, que bacana, ó. Essa live vai ser aberta ao público, né? Vai estar eu e a Lu aqui. E quem quiser ir entrando, só fala assim, quero participar, que a gente coloca vocês ao vivo aqui com a gente, tá? E aí a gente dá um tempo para cada uma falar, aí vai saindo, entra outra, sai, entra outra, tá bom? Então vai ser assim, vai ser dinâmico. Eu gosto muito de live assim, porque a gente aprende muito com todo mundo, né? E hoje o assunto é, fala aí, Lu, pra gente. Crenças limitantes. É um assunto muito importante. E, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe o que são crenças limitantes, não sabe a origem, e nessa live você vai entender melhor sobre o assunto. Verdade, verdade. Então, quem quiser participar da live, só coloca aqui. Eu quero, que a gente vai chamar, tá bom? Aí eu convido vocês, mas tem que botar aí, tá? Gente, então, esse assunto é muito bacana. Vou dar até, a gente pode dar vários exemplos aí, né, de crenças limitantes. Uma é aquela, quer ver uma que eu acho muito de comida, né? Vamos falar de comida.
Comida. Aquela que a pessoa, né, os pais da gente falam, olha, você não pode comer manga com leite. É, que vai Gente, morrer. Se comer, vai morrer. É, isso é um tempo muito, porque nós, quantos anos depois que eu fui saber que isso não ia acontecer. Agora, quanto tempo agora perdido, podendo comer, hein? Não comia. você sabe de onde veio isso? Isso aí é porque é, eu li em algum lugar que fala, né, que é devido ao leite, né, não, o pessoal não consumir muito leite devido, né, ao valor do leite. Então fazia isso para poder não usar o leite junto com a manga, para a pessoa chupar só a manga. Não sei se é verdade, né, mas, pô, mas levou muitos anos fazendo isso, né? Deixou muita gente sem saborear, hein? A manga com leite. Verdade. É, dinheiro não dá em árvore também, era muito falado, É, mas gerando essa, aí uma. mas isso daí não tá mesmo, não. Mas no sentido de dizer, né, que é, a dificuldade, que era imensa, era falado de uma forma errada. E É, aí tinha que ser outras palavras. E meio que essa forma errada gera crenças também. sim, porque na verdade depende de quem está escutando, né? Porque você não bota ela muito clara aí, a pessoa que está interpretando ali, ela pode levar para outro lado. E é um gatilho, né, para no futuro você ter problema. São vários problemas, né? É É muita, mal compreendido. muita coisa que é falada quando a gente é criança, né? Que a gente carrega isso para a vida inteira, né? A gente são muitos detalhes que ficam, né? Mas sabe o que é engraçado? Se você parar para olhar nossos desenhos, galera da antiga aí, né? O pica-pau, Uhum. por exemplo, ele era ruim, né? O pica-pau, ele era um bichinho ruim, só que a gente era tão inocente que a gente nem achava que aquilo era, que ele fazia era com tanta maldade, né? Pra você ver que a gente não tinha muita maldade, né? Mas assim, crenças limitantes é muito importante a gente falar, porque a gente traz isso, essa carga toda para a vida inteira. E se a gente não trabalhar isso, a gente fica com uma carga muito grande nas costas, né? É porque Gente, as crenças aí. limitantes, porque as crenças limitantes nada mais é do que mentiras, né, que se tornam verdades na mente do ser humano. Uhum. E muitas pessoas, além delas não saber o que são crenças, elas também não sabem a origem das crenças. Então a gente vai Uhum. abordar que são crenças, a origem dessas crenças, como Uhum. resolver, né, como sair, se livrar dessas crenças. E se a É, pessoa não buscar entender, não tem como. Porque as crenças limitantes, elas têm o poder realmente de paralisar a vida de qualquer pessoa. A pessoa, ela vive presa ali numa prisão, ela tem toda a capacidade de avançar, de conquistar os seus objetivos. Quantas mulheres talentosas não se sentem capazes? E o que está por trás? Se for observar, se ela buscar entender, né, os seus conflitos, ela vai descobrir ali que ela está presa a crenças. Ela está ali exatamente. dentro de uma caixinha e é bom ela buscar entender as crenças dela, a origem, para que ela possa sair e conquistar, avançar e passar, né, nessa terra aqui experiências lindas que já era para ela ter passado, ou ele, né, o homem também tem muitas crenças. São Sim, as crenças, elas estão nos seres humanos, não é sim. verdade? E existe um prejuízo na vida É. das pessoas que têm essas crenças. Sim. Quer ver um que é muito, eu acho, é muito até grave, assim?
né, a gente sempre foi criado que a gente não podia brincar de carrinho. Então, o menino, ele só brinca de carrinho. Então, ele cresce, ele já fica imaginando o carro dele, já imagina todo, né? E a mulher, ela não cresce com esse pensamento de dirigir, de ter seu próprio carro. É lógico que de um tempo para cá, as mulheres conseguiram passar por isso, mas muitas mulheres ainda antigas não conseguem, né? Porque veio com isso, com esse processo lá de trás. Porque, Ju, antigamente, né, até não faz nem muito tempo isso, Uhum. mas na geração da minha mãe, por exemplo, né, as mulheres elas não podiam falar, as É, mulheres elas não podiam se sentar à mesa. Tinha sim. família, né, que não deixa. Mulher, até na palavra de Deus a gente encontra essa, né, esse bloqueio aí em relação à mulher, né? Ela era muito desvalorizada. Quando Verdade. veio, né, Jesus aí quebrando tudo. Então, tudo isso aí que já vem de muito tempo, vem deixando as mulheres com muitas crenças. As crenças não é da agora. Até nos tempos Sim, bíblicos também já tinham essas crenças, né, sobre elas, porque elas eram muito ali, tinha que ficar no mundo dela. Mulher não podia muita coisa, tanto que se ela pudesse, se ela não pudesse, não gerasse filhos homens, ela era aham, totalmente ali discriminada, né? sim, Se ela, no caso, se ela gerasse só mulheres, ela era discriminada. Então, se ela gerasse aham, homens, ela era valorizada. Então, olha aí, já vem de gerações em gerações. E aí vai só verdade. acumulando. Então, tudo isso tem que ser olhado, observado. Olha aí, verdade, verdade, Lu. Olha aí quem entrou, gente, a Flora, linda, Oi, passou o dia, vai tô falar bem aqui devagarzinho. operada, limitada, cara limpa, e eu vou dar minha contribuição. Essas crenças vêm de muitas gerações, que elas são amorosamente instaladas pelos nossos pais e nossas mães. E aos pouquinhos a mulher foi criando autoridade e ela foi se impondo, ela foi se colocando no verdadeiro papel dela, não só de obediência, mas de mãe, de amiga, Sim, de parceira. E dos sim, anos para cá, essa visão foi ampliada. E aos poucos nós estamos vendo que existe sim pessoas ainda que estão lá impactada ali, congelada é a palavra, congelada naquele momento da obediência a seu pai. Mas hoje está tendo muito essa, a internet chegou para romper isso. Eu acredito que esse momento que nós vivemos para uns traumático, mas para outros foi assim de fortalecimento, de crescimento, que foi a pandemia. Cada um teve o seu recebimento de acordo com o seu momento. sim, Eu, particularmente, eu recebi esse momento como um canal de aprendizado. Eu mergulhei fundo, resolvi cuidar de meu pai no interior. Lá custou a chegar e o que eu fiz? Mergulhei profundamente. E hoje eu começo a colher os frutos da semente que eu plantei lá atrás. Porque antes eu entendia que a obediência seguia aquele padrão de repetição, porque minha mãe faz assim, eu vou ter que fazer assim, que é uma receita de bolo. Não, não é isso. Você tem que ver se aquela situação se adequa à sua decisão, à sua criação. Quando eu fiz o é, método CIS, eu reuni meus filhos e eu pedi desculpa para eles pela educação que eu dei para eles. Mãe, mas aqui não tem nenhum filho drogado, nenhum filho viciado, nenhum filho nada. Sim, o meu mais novo, gente, se formou com 20 anos e 5 meses. que lindo. E quando
ele se formou, ele já estava com a carteirinha do CRC. Ele passou no 7º período. E o CRC são 8. Então, ele disse, mãe, mas aqui está todo mundo encaminhado. Eu disse, pois é, mas naquela hora que você fez algo que me desagradou, eu não tive paciência para olhar no seu olho e lhe explicar o porquê que aquilo não era para ser feito. Era mais prático para mim pegar e lhe dar umas palmadas. Eu gerei uma dor em você. Ou Eu dizer te causei não, uma né? ferida. Ou dizer não sem motivo. Não, Porque o padrão de repetição que eu vivi foi esse. Desobedeceu, leva a palmada. Só que esse não é o caminho. Você olhar no olho, você se nivelar a sua criança e explicar o porquê, você não vai gerar crença. Você vai gerar confiança e autoridade para ele entender e vivenciar aquilo ali. É sobre isso. Aí ele disse, mãe, realmente a senhora agora está com outra visão. Por quê? Porque as minhas crenças ficaram lá, impactaram até aquele momento, mas depois eu decidi limpar, transformar nessas crenças que causaram dores a mim, refletiram na criação de meus filhos, mas eu não quero que reflita na outra geração, que são meus netos. Então começa verdade. daí. Você está quebrando os padrões. Exatamente. E você tem que ter a decisão de se permitir. Eu É, conversando com uma futura cliente, ela dizendo para mim que mas as pessoas falam que terapia não tem muito a ver, mas é só uma colocação. É crença, é um tipo de crença. Terapia é como psicóloga para doido. Eu disse, não. Com a terapia, você vai fazer uma faxina no seu lixo emocional. Você vai se permitir abrir a sua mochila e tirar para fora tudo aquilo que não vai contribuir com o seu crescimento. Boa noite, Graciete. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. Quem bem-vindo. me segue, sejam bem-vindos. Então, a pessoa tem que diferenciar. Essa crença foi instalada há muito tempo atrás, que psicólogo, que psiquiatra, que terapeuta é para cuidar de doido. Não é. Se a pessoa se permitir viver uma vida extraordinária, ela vai se limpar de sentimentos que não fazem bem, que está congelando ela. Verdade, Eu entendi verdade. isso à medida que eu fui estudando, que eu fui vivendo, e as experiências, as nossas histórias, nos dão autoridade para abrir a boca e servir. Por isso que eu me Sim, coloquei à disposição para servir. sim, sim. Eu acho que a gente tem que pegar as coisas boas do passado, né, e trazer, e as coisas ruins a gente tem que podar mesmo. Eu penso muito nisso também, né, porque eu acho que assim, a gente também não pode muito, não estou falando de quebra de padrões, a gente tem que quebrar os padrões, mas as coisas boas que a gente teve no passado, que fez a gente também ser hoje, porque também a gente está num mundo bem diferente também, né? Então, assim, a gente está numa era muito diferente a gente não é Sim, muito velho, mas inclusive da nossa, né? Um salto foi muito grande. Então, para os nossos pais, né? No meu pai, minha mãe, né? Para eles é um baque muito grande essa diferença. Então, os adolescentes hoje estão em outro mundo e eles não conseguem entender essa falta. Vou botar, dá uma sensação de falta de educação, né? Porque estão numa era digital e só que eles não conseguem entender. Então, é muito difícil essa correlação, né? Estar no celular hoje para o meu pai, minha mãe, para as pessoas mais idosas, é uma falta de educação, né? E sendo que se também a criança não estiver ali no computador, no celular, ela vai dela e aí ela perde vaga no futuro de emprego, de tecnologia, porque a tecnologia ela só vai avançando. Então, se ela não começar a utilizar, ela também fica para trás.
Exatamente, quando ela usa para ela fazer dali um pontapé para ela dar o próximo passo para o crescimento, para a evolução da carreira profissional, vai longe. Tem um caso de uma filha de uma colega que a menina aos 17 anos era no celular o tempo todo e a mãe implicando, vai estudar para o vestibular, vai estudar para o vestibular. E ela, aos 17 anos, chegou para a mãe dela com a conta mensal, recebendo 5.000 reais. Aí a mãe, ela sentou com a mãe e o pai e disse, eu não vou estudar para vestibular, eu vou investir no que eu estou fazendo. Aí eles disseram, por quê? Aí ela disse, eu estou em social media, eu estou conseguindo gerar uma renda, está só crescendo, antes foi 1.000, agora 2.000, agora chegou a 5. Então, o que eu vou continuar a fazer é isso aqui, isso aqui. Aí o que a mãe fez? A mãe, de repente a menina subiu para 10, o pai, que é do Corpo de Bombeiro, recebia 6.000, estimulou a mãe a sair do emprego, investiu, fez método CIS, fez cursos para isso. A mãe, ele está fazendo copy, a mãe está fazendo outra área, a menina hoje já recebe 25.000 e o marido também 25.000. Ou seja, eles estão crescendo. Nem sempre a internet é a ocupação do jovem. Você tem que acompanhar o que seu jovem está ali assistindo. O que aquele jovem está pegando embasamento para ele crescer ou ele está se poluindo? Porque também tem o outro lado, o lado negativo, mas você tem que estar presente. Ruth, obrigada por você estar aqui. Ruth vai ser uma futura terapeuta. É uma mulher maravilhosa, tem livros, ela está em São Paulo, ela mudou para São Paulo. Seja bem-vinda em aí. Alphaville, e ela está fazendo o curso, apresentei a TRG e está aqui. Legal. A Graciete está aí. Fala aí, Graça. Bem-vinda, Graça. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Entrei um pouquinho atrasada, Não, mas Chegou na hora certa. estamos aqui, né? Essa questão essa questão da internet é uma questão séria, né? Que eu acredito que a gente precisa falar muito, principalmente para os pais, também. porque eu acredito que está criando, depois da pandemia, que o pessoal se habituou, principalmente os adolescentes e as crianças, ficaram muito presos e praticamente ficaram viciados, né, nas redes sociais. E como ela disse, nem sempre a internet você vai encontrar coisas adequadas para a idade desses adolescentes e crianças. Então, os pais, geralmente, e as mães, eles saem para trabalhar e o período que eles não estão em casa, os filhos, eles ficam sozinhos e não tem como o pai acompanhar o que é que eles estão fazendo, olhando. Tanto, né, que você vê, a gente vai fazer uma pesquisa na internet. Então, você coloca lá um determinado assunto e vem outras coisas, às vezes até que nem é aquilo que a gente estava procurando. Verdade. E, né, não? E os pais, eles têm que ter muito cuidado. A internet é ampla, como ela falou aí, tem várias perspectivas, né, de crescimento profissional em relação à internet. É tanto que o mercado de trabalho é escasso, né, por conta de profissionais, e em compensação, as crianças praticamente e adolescentes estão perdidas nesse vício, né, só de jogos, das redes sociais que não são realmente adequadas, nem traz nenhuma qualidade para essas crianças. Graciete, isso depende muito da criação em casa. O que os pais estão liberando demais? Os pais, qual é a falta que esses pais estão fazendo para esses filhos
que eles estão suprindo nessa fuga. Porque um presente, um celular, uma coisa, não substitui a presença paterna e nem materna. Então, que tipo de amor esses pais estão dando? Que criação estão dando? Então, o adolescente é o reflexo daquilo que ele recebe em casa. Então, o pai e a mãe têm que se posicionar. Eu vou citar um exemplo. A minha filha, eu tenho uma neta de 4 anos, ela não tem telefone. Ela não pega em telefone, ela tem os horários dela. Cabe cada pai, cada mãe, não importa o nível de financeiro de cada um. É a mentalidade de ver que uma criança não tem condição de estar com o celular o tempo todo. E pai e mãe não tem que dar tablet de presente de Natal. Até que ponto esse tablet vai contribuir para essa criança? Deixar uma criança alienada, limitada. Então ele vai ficar ali, ó, só naquele direcionamento. Aí os pais não têm autonomia e nem autoridade para falar. Por quê? Porque foi ele que abriu essa porta. Qual é a falta que esse pai quer suprir nessa criança? O que é que essa criança Concordo sente com falta? você. É isso que nós temos que ficar atento com nossos filhos, com nossos pequeninos, entendeu? Que nós somos o espelho dos nossos filhos. Essa é a minha contribuição. Muito boa, muito boa. Concordo com você. Vejo toda essa questão, realmente. É por isso que eu acredito que os pais, eles estão também precisando observar, né? Como você falou, observar os filhos, de que maneira isso está sendo usado, e para que depois isso não venha acarretar outros problemas, não é verdade? E é um problema sério. A gente sabe, eu vejo, olha, principalmente eu tenho sobrinhos nessa idade. E às vezes meus pais moram no sítio e a gente geralmente se reúne. E quando os meninos eles chegam no sítio, eles não saem para correr de bicicleta, para andar a cavalo, é raro. Eles procuram um quarto, cada um com seu celular ou tablet para jogar. E às vezes minha mãe questiona muito, diz assim, tem até um livro, se eu não me engano, é Os Filhos do Quarto, que os meninos eles não se comunicam mais com a família. Não dizem o que sente, só sai só naquela horinha, só para se alimentar, e o restante do tempo eles ficam ali presos naquele mundo. Não tem. Não procura mais fazer amizade, laços de amizade. A amizade é ali. Então, Gracete, mas aí entra na situação que a Flora fala, que aí depende da educação dos pais. Vou colocar limitação. Tá todo mundo ouvindo? Uhum. Então, o que acontece? Quando acontece isso, olha lá, Kira, assim. Quando acontece isso, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu estou. Estamos ouvindo, sim. Então, quando acontece isso, a pessoa... Os filhos crescem espelhados nos pais, então isso depende muito dos pais. Então, é muito complicado. E também eu acho que é muito complicado tirar, porque quando você deixa, aí entra o que a Flora falou, não adianta depois você cobrar, porque como o pai, naquele momentinho, para ele convir, né, deixar o celular com o filho para ele poder fazer qualquer outra coisa, depois para você tirar isso fica complicado. Então, por exemplo, vou deixar o celular porque eu vou cozinhar, né? E não é porque hoje a criança ela fica entretida na televisão, no celular. Eu vejo alguns pais deixando a criança o tempo todo ali. Então, e aí depois quer cobrar. Quando chega na idade de 14, 15, 16, não consegue mais controlar. Aline, e assim, o Juliano, o que é que acontece?
Os pais, eles precisam se ausentar para ir para a atividade deles que geram a renda para suprir essa família. Então, quando esse pai, quando essa mãe chega, já que ele é ausente, por que Aham. que ele não tira 5 minutos do tempo dele, um tempo de qualidade para sentar com o filho? Filho, como foi o seu dia? Você se alimentou corretamente? Aham. Você brincou com o papai? Vamos brincar um pouquinho? Ela vai acostumar essa criança, eu falo tanto o menino como a menina. Essa criança vai se acostumar a ter esse tempo com o pai e a entender que o pai foi trabalhar, que a mãe foi trabalhar e que eles precisam ter esse momento, a hora da refeição, é a refeição na hora do almoço, é onde se reúne com a família, faz com que seja uma refeição saudável, sem um celular na mesa. Não dá o exemplo de comer com o celular do lado para o teu filho, porque amanhã ou depois tu não pode chamar atenção. Isso são crenças instaladas, que aquilo é correto. E ele vai seguir essa receita de bolo, esse padrão de repetição. Então, nós temos que cuidar, primeiro, dar uma olhada para nós, o que eu estou fazendo, o que eu estou espelhando para a minha família. Quais são as minhas ações que vai levantar e quais são as minhas ações que vai congelar, gerar uma dor. Então, educar filho é uma profissão desafiadora. E não existe escola para educar filho. Eu Tem eduquei nenhum livro de 3, orientação. não tem, esse campo está aberto, fica a dica. Então, gente, educar filho é exercitar o amor, a indulgência, a paciência, a tolerância, o abrir mão de muita coisa. Mãe tem uma sensibilidade quando ela é mãe, mas quando ela não é mãe, ela está só vestida aquela capa, ela deixa assim um rastro assim pesado no emocional. E aí as crenças vão se fortalecendo cada vez mais. Chega o ponto do jovem acreditar que ali não faz sentido para ele, que ali ele não se identifica naquele espaço. Por quê? Porque ele tem uma personalidade que foi tolhida, que foi congelada lá na infância pelas crenças. Então nós temos que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, com o que pensa. Pegar nossas crenças e procurar tratar. Por quê? Porque nós somos os espelhos. Se fizer sentido, pessoal, para vocês, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando. Faz todo sentido. Muito sentido. Fala aí, Lu. Fala aí, dá sua opinião também, Lu. Tá? É sobre esse ambiente, né, familiar. Eu quero deixar aqui uma situação, né, que eu vivenciei em um momento que eu estava fazendo uma dinâmica com mulheres. E as pessoas que estão aqui vão entender, de fato, realmente, como isso prejudica a vida da criança. Eu coloquei ali várias palavras numa folha e eu pedi para as mães marcar com X se ela falava aquela palavra para o filho dela. E tinha 10 palavras naquela folha. E todas marcaram naquela folha ali palavras que falavam. Mas teve uma que me chamou a atenção, porque ela ficou assustada. Ela disse assim, nossa, eu não imaginava que eu estava prejudicando tanto a vida do meu filho. E a palavra que ela marcou foi a palavra burro. Ela falou que constantemente ela dizia para o filho dela, menino burro, não sabe fazer nada. E aquela criança, ela ouvia constantemente que ele era burro. Então, vinha de quem? Da mãe. Então, aquela criança ali, na fase adulta, o que vai acontecer? Que lá é um menino, ele vai ser um homem
totalmente travado. Ele pode ter capacidade, mas ele não vai usar a capacidade dele. Por quê? Porque ele passou a infância toda ouvindo da mãe dele que ele era burro. Então, como eu falei no início, né, da minha fala, que as crenças limitantes, elas são mentiras que se tornam verdades na mente. Então, essa mentira que ele é burro já estava ali na mente dele. Por quê? Porque ele ouvia por repetidas vezes. E as crenças, elas são formadas assim também, palavras que a criança ouve, a criança, a adolescente, né, ouve por repetidas vezes por pessoas próximas. Pode ser uma mãe, um pai, um vô, uma avó, um tio, uma tia, enfim, pessoas próximas. Os colegas na escola também, os bullying que acontece, certos tipos de palavras que aquela criança ouve, dependendo de como acontece ali o ocorrido, vai gerar o quê? Crenças. Então, o que eu quero abordar aqui na minha fala é isso. É o prejuízo por trás dessas crenças. Eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas travadas. Eu vejo muitas mulheres que têm muito potencial para ser bem-sucedidas. Mulheres que, sabe, tem tudo para, como diz a Ju, para decolar, só que ela não consegue. Por quê? Porque ela está ali. Então, ela tem que ver o que está travando ela. Ela tem que tomar uma atitude, como a colega aí falou, buscar uma ajuda, entender quais são as crenças que tem na mente dela, a origem dessa crença, quem foi que fez com que ela acreditasse nessa mentira, passar por um acompanhamento, procurar um bom profissional e sair dessa prisão. Porque não existe outra alternativa. Não existe outro caminho. E os pais erraram. Por quê? Porque, como a Flora falou, repetição de padrão. Só que nós temos hoje a oportunidade, as pessoas hoje têm a oportunidade de viver uma vida diferente. Só depende de cada um. Entender que está com a vida travada, porque as crenças limitantes, ela é isso. Elas são bloqueios ali que travam a vida da pessoa de uma forma tremenda. Eu entendo assim como correntes e grilhões na pessoa. Ela pode ter uma boa comunicação, mas ela não se expressa. E assim sucessivamente. Então, perde a oportunidade. Por quê? Porque está presa à crença. Então, eu vejo que tem que olhar para isso. Ó, a minha vida está travada. Eu não consigo avançar. Eu vou olhar para isso. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou entender as minhas questões. Eu vou mudar isso aqui, como a Flora falou. Vou fazer uma limpeza dentro de mim para que eu possa avançar. Se não fizer isso, não pode haver aí uma mudança de vida. É impossível viver diferente, livrar, né? Isso ocorre, assim, na minha concepção, isso ocorre principalmente com a gente, com nós, mulheres, e na maioria das vezes somos muito reprimidas, por questões familiares, por questões da sociedade. Às vezes a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. E o que eu vejo também ainda que as pessoas acham que mulher é apenas para criar filhos e estar dentro de casa, cozinhando e passando. Então, às vezes a gente acha que não existe, mas ainda tem muitas mulheres nesse corte. Porque às vezes casam com homens possessivos. Não, você casou, então você não vai trabalhar. Às vezes por uma relação abusiva e que
as mulheres nem sempre enxergam, acham, há um disfarce do amor em relação às questões abusivas e dentro disso aí vem a crença limitante. Isso é que eu acredito que existe muito na sociedade. E às O vezes, pessoal essa crença limitante se torna fortalecedora porque fica uma grande verdade dentro de casa. Que essa mulher tem que ficar ali, fazer a comida, e quando chega, o que tu fez hoje? Gente, serviço de casa é fazendo e desmanchando. Você faz o almoço, você consome, você lava a louça que sujou, acabou. Aí vem o outro turno. É uma profissão linda que tem que ser valorizada e respeitada, que é a da dona de casa. É a que está ali disponível para ouvir tudo. É a que está ali pronta para acolher tudo, para saciar a fome de todos, para ajeitar todo mundo. Então, tem coisa mais linda, tem que ser somente valorizada. O que é que tu é? Dona de casa? Dona de casa, sim. Por que não? Agora se imponha como dona de casa. Como a Graciete disse, não aceite. Se imponha. Agora imagine aí, essa mulher já vem de uma infância bem de um lado disfuncional. Aí ela entra num relacionamento abusivo. Olha atraindo a energia atrai. Olha as crenças que ela carrega. Tem como ela avançar se ela não olhar para ela? Não tem. E se permitir, não é? E se permitir entender o que, de fato, o que está acontecendo na vida dela. Verificar se alguém quer entrar aqui. Alguém quer entrar na live? Quem quiser, bota aqui, ok? Que eu vou sair. Foi muito bom estar com vocês, contribuir com vocês. E na próxima, se der, eu entro novamente. E um beijo no coração. Eu vou gerar vaga para mais uma. Deixa a gente falar aqui, Flora. A gente vai fazer uma live toda quinta-feira às 18 horas, tá? Ok, vou me organizar. Beijo. Pessoal, entra aí, contribui aí com essas meninas. Alguém quer entrar? Alguém quer entrar para falar sobre crenças limitantes? Me fala aí que eu chamo aqui, gente. Bota aí. Eu quero. Eu vou chamar, hein? Não quer entrar, não? Alguém? Chama ela aí para ela falar. Com certeza ela tem algo bom aí para transbordar. Ela tem algo bom para falar. Estou chamando ela aqui. Vamos ver se ela entra. Tá. Vai ser muito gostoso, né? Essa live é todo dia aí às 18 horas. Todo dia, não. Todas as quintas-feiras aí às 18 horas vai ser muito bom, né? Porque vai trocar muita informação bacana. Bem bacana. Eu acho que o Laudemir não tem opção, não. Vamos ver aqui outra. Vou chamar outra aqui. Entrou? Não. Deixa eu ver. Ela entrou. Só virar essa câmera. Muito bem. A câmera está fechada, tá, Laudemir? Maravilhosa aqui na live. Obrigada, boa noite a todo mundo. Boa noite, minha presidente. Queremos escutar Boa você. noite. O que você acha desse assunto, Laudemir? Assistia vocês falando, né, sobre crenças limitantes, né? E assim, a gente vê muito hoje no nosso dia a dia, principalmente os jovens, né? E assim, a terapeuta Luciene falando aí que a gente traz
uma bagagem de muito tempos atrás, né? Por causa da nossa geração passada, vamos dizer assim, a geração mais antiga, principalmente aquelas pessoas que moravam em cidades pequenas, interiores, né? Elas têm um linguajar, vamos dizer assim, bem rígido, né? E assim, eu ouvi muito isso. Meu pai falando aquilo que eu não podia fazer, aquilo que eu não podia brincar, a minha mãe da mesma forma. Então, assim, pequenas coisas, e a gente cresce com isso, né? E aquelas pequenas coisas, elas se tornam grandes dificuldades quando a gente se torna adulto. E às vezes quando a gente se torna adulta, a gente não entende isso. Por que a gente é daquela forma? Né? Porque aquela pequena crença que a gente foi ensinada, que foi falada, que os pais falaram para a gente, ela se torna algo grande quando a gente se torna adulto, né? E se a gente, às vezes, não ter esse entendimento, essa percepção, a gente acaba passando isso para os nossos filhos. Então, assim, tipo, tem coisas que... acho que foi ontem que eu fui caminhada com a terapeuta Luciene, e ela falou uma palavra bem assim, né? E, tipo, eu meio que me assustei. Por quê? Aí eu até falei para ela, nossa, eu não tenho coragem de falar isso. Porque, para mim, era uma crença limitante, né? Uma coisa tão simples, uma palavra. Mas, para mim, né, foi meio que um espanto. E aí eu fiquei pensando naquilo. Então, assim, são pequenas coisas que se tornam grandes coisas na nossa vida, né? Então, a gente tem que ver muito isso, passar muito isso para os nossos filhos hoje, a geração que a gente vive. Então, assim, são bem... A gente tem que ver cada detalhe, né? O que a gente vai ensinar, o que a gente vai falar, conversar. Então, a gente tem que ver tudo isso. Verdade, verdade. Muito bacana o que você falou. Às vezes uma palavra, né? Você fala, nossa, nunca, né? Muitas vezes acontece isso. Acontece muito comigo isso também. Tem gente que fala assim, pô, você é muito doidinha, porque você fala, eu falo mesmo, gente. Eu não tenho muita dificuldade para falar, não. Então, tem muita gente que tem medo de falar, tem medo de se controlar, tem medo, aquele medo de falar qualquer coisa, né? Então, eu não. Eu fico mal, eu passo até mal. Então, tem pessoas que ficam doentes, né? Porque não falam, então porque não se expressam, então não fala, porque acham que não tem que falar. E não é legal. A gente tem muito essa questão, né, de falar, né? Então, eu tenho, assim, algumas dificuldades ainda em questão de falar o que eu penso e sobre os meus sentimentos, né? Mas daí é questão que está sendo tratada. Né? Mas, assim, à vista que eu era, hoje eu já consigo falar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, né? Lógico que a gente vive em um processo, porque, um exemplo, a pessoa vive 30 anos. Ontem eu estava dando um exemplo do meu esposo, né? E a gente tem uma infância muito difícil, um ensinamento muito difícil, né? E, tipo assim, quando a gente conhece um método, por exemplo, da PRG, ou outra terapia, TPM, um exemplo, que é o que a Luciane trabalha, e a gente vai conhecendo ali, vamos dizer, a verdade. E a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, a mudança, ela não é da noite para o dia, é um processo. Então, a gente tem que respeitar esse processo, a gente tem que respeitar, viver um dia de cada vez, né? A praticar aquilo ali que a gente está aprendendo. Então, é isso. Ah, verdade. Muito boa a sua colocação e sua explicação. Maravilhoso. Fala aí, Ju, e essa questão do medo que às vezes a gente cria tem tudo a ver com essa questão da crença limitante, né? A gente vê, como Luciene falou na outra live, a questão da religião, que as mulheres, ela participa da religião, mas tem uma questão
das doutrinas, das coisas que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, quem pode... Tem até igreja que, quando você vai participar vai pro culto, é separado. Então, vai um casal e lá separa. Então, mulher vai para um lado, o homem vai para o outro. E, às vezes, eu não consigo entender isso. Por quê? O que é que isso afeta na sua relação com Deus? Não é verdade? Então, verdade. E eu acredito que aí você fica presa, né? Fica preso em toda essa questão e tudo é muito controlado. Verdade. Então, isso se dá às vezes... Eu só ler uma parte que eu achei muito interessante. A José Amorim, ela botou assim, às vezes o ambiente em que você está inserido não permite que você fala o que pensa. E como se o conhecimento fosse hierarquizado, né? Bem interessante que ela falou, verdade. Tem lugar que você não consegue se expressar, não pode falar, não dá para poder falar. E aí acontece você acaba perdendo isso. Se a pessoa convive muito com esse tipo de pessoa, ou então convive muito nesse ambiente, acaba se realmente perdendo aí esse falar, né? Então, acho que está... A sua... Alguém mais quer entrar? A gente está quase acabando a nossa live. A gente está com um pouquinho de tempo aqui. Alguém mais quer entrar? Josi quer entrar? Amorim quer entrar aqui com a gente? Fala rapidinho. Alguém? A gente está abrindo espaço. Fala aí. Se alguém quiser entrar, Ju, eu saio, vi? Sim, é só falar aqui e a gente chama, né? Porque a gente tem aí mais 5 minutos, praticamente. Maravilhosa essa live, mas então, vamos só falar aqui, como a gente só tem 5 minutos, acho que nem vai dar para entrar, a gente quer agradecer a todo mundo que participou, a gente teve vários participantes aqui, não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve vários participantes. A gente vai estar fazendo live toda quarta-feira, às 18 horas. Ela vai ser livre, aberta a todo mundo. Então, quem quiser, a gente sempre vai estar fazendo esse rodízio, gente. Então, vocês podem trazer assuntos, a gente vai abrir a live, a gente vai falando. E vocês estão convidados aí para toda quarta-feira estar com a gente. Quarta? Quinta, né? Estou falando besteira. Quinta-feira, Ju. Toda quinta-feira. Desculpa, gente. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós vamos estar aqui no Corpo Mente Plena ao vivo, tá bom? Então, quem quiser participar, é isso. Quero agradecer a participação de todos e abro aí para cada um ir falando aí e agradecendo aí o pessoal. Vai lá, Lu. Então, eu quero agradecer por esse momento, né? Essa live maravilhosa, um tema muito importante, porque muitas pessoas estão presas a crenças, se bloqueando de viver coisas boas. E o que eu deixo para vocês é, busque ajuda. Não aceite viver uma vida dessa forma. Busque ajuda, procure alguém para te conduzir e você vai eliminar essas crenças limitantes, dar lugar a crenças fortalecedoras. E não existe outro meio para você sair dessa prisão. Não existe. Então, busque ajuda. E eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, Lu. Fala aí para você. Então, minha gente, obrigada. É gratificante a gente passar esse conhecimento para as pessoas. E o que eu posso falar é que as pessoas elas não se prendam e não fiquem na dor. Como o Luciene disse, a gente só não somos capazes de nos livrar dessa dor, muitas vezes, e só com a ajuda de um profissional.
Às vezes pode até não ser, logo de início, o primeiro passo, um profissional, mas uma pessoa de confiança, que lhe inspire de confiança e que lhe indique um caminho melhor. Porque o que a gente vê são muitas pessoas presas no sofrimento, mas que não têm coragem, não têm, né, aquela força de sair daquela situação em que está. Então, a minha palavra é essa. Obrigada, Graciete, pela sua participação. A Flora também saiu. E aí, a Aldemir finaliza aí a nossa live. Assim, né, teve alguém aí que falou que a gente não consegue alcançar o nosso propósito sozinho, né? Então, é exatamente isso. A gente não consegue alcançar o nosso propósito, nossa transformação sozinho. Eu sou um exemplo disso, né? Para mim chegar onde eu estou hoje, eu procurei ajuda. Venci primeiramente o medo, né, as minhas crenças, e procurei ajuda. Também, o que eu quero deixar aqui, que você que precisa de ajuda, não tenha medo de procurar ajuda, porque temos excelentes profissionais onde estão ali aguardando a você a procurar ajuda. Não estou falando só da gente, mas falando de várias outras pessoas. Né? Então, você que precisa de ajuda, procure, porque tem quem possa lhe ajudar. Meus agradecimentos e a Ju, a todos que assistiram a live, né? Que vão assistir ainda. Deus abençoe. Isso aí, gente, a gente quer falar aqui do Corpo Mente Plena, já que a gente está falando de ajuda aí. O Corpo Mente Plena está fazendo atendimento gratuito aí toda terça-feira. Então, na segunda-feira, de 8 a meio-dia, você pode estar fazendo o seu agendamento para ser atendido aí na terça-feira. Então, gente, aproveite esse momento para você buscar ajuda, conhecer as nossas técnicas, e é isso. Fica aí o nosso convite para quem quer se recuperar, se levantar e aproveitar esse espaço aberto que os terapeutas aqui do Corpo Mente Pleno colocaram à disposição para estar ajudando vocês aí a se libertar de pequenos detalhes, né? Porque são detalhes que a gente consegue resolver que trazem um bloqueio muito grande para a nossa vida. E é isso. Obrigada a todos vocês, obrigada. Boa noite para vocês. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tá. Tchau, amiga. Tchau, tchau. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa live. Quero agradecer todos os terapeutas que participaram aqui. Na próxima quinta-feira estaremos aqui às 18 horas. E essa live é aberta, então quem quiser entrar pode estar entrando durante a live aí, tá bom? E fiquem com Deus.